2. Glória a Deus. Bom, os louvores já quase falou a minha pregação, né? Eu fico o dia inteiro assim, Senhor, me confirma. É isso que o Senhor quer? Não é? Eu rasgo. Eu quase rasguei todas as folhas do caderno, porque eu escrevo, eu rasgo, eu escrevo, eu rasgo. Mas até que Ele me confirme. Da outra vez que eu preguei, eu me emocionei muito, porque eu escrevi mais de 5 folhas. E falei, Senhor, não é isso que o Senhor quer. E peguei o meu celular e abri sobre aquilo que eu tinha escrevido e coloquei lá, e o pregador falava, parecia que ele estava com o meu caderno na mão. E eu falei, amém, Senhor, então é a confirmação. Hoje, da mesma forma, porém eu não fui atrás de pregação, de explicação, mas cheguei aqui e os louvores falou quase tudo, com algumas palavras diferentes, mas o mesmo significado. E eu me alegro com isso, porque é Deus na minha vida, amém? Irmãos, eu vou ler todo o capítulo para que a igreja possa entender melhor, amém? Se eu der umas bambeadas aí, porque eu estou trêmula. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu, vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixaram para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros, quem é esta moça? E ele respondeu, esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escuta, minha filha, não vás colher um outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou, por que achei favor aos teus olhos para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz, contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, pois a morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e viste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, e recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. E ela disse, que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes
e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixais que recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela a recolha e não impeçais. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde, depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase um efa de cevada. Então ela carregou a cevada e foi à cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde recolheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Noemi ainda disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os seus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora: Ruth, é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, o que eu entendi aqui na palavra que Deus tocou no meu coração foi: Ruth, ao se ver sozinha com a sua sogra, ela toma a decisão de ir trabalhar para sustentar ela e a sua sogra. Ruth, ela perdeu o seu marido e ela estava só. E ela tomou uma decisão. Na verdade, ela tomou duas decisões. Uma foi cuidar da sogra, que já era velha e não podia mais trabalhar. A segunda decisão dela foi sair para ir trabalhar, sair para ir buscar o sustento para ela e a sua sogra. Qual a diferença? É a decisão. Na nossa vida, muitas vezes, tem coisas que se travam. Não é que Deus não está com a gente, não é que Deus não quer cuidar de nós. É porque nós não tomamos decisões. Nós queremos que venha fácil, e nada vai vir fácil. Então, primeiramente, se a gente quer algo na nossa vida, independente do que seja, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos olhar para aquele problema e decidir o que fazer com ele. Decidir: eu quero permanecer aqui ou eu quero voar. Amém? Amém. Nós não podemos ficar parados olhando somente para a dificuldade da vida. Temos que orar e crer, mas também temos que ter atitudes e não esperar que caia do céu. Não faça nada sem a orientação divina. Além da nossa decisão,
nós precisamos estar orando. Porque se nós orar, Deus vai falar para onde devemos ir e o que devemos fazer. E Ele sempre mostra o caminho correto. Ele nunca vai deixar a gente parado. Mas temos que decidir, temos que tomar atitude. Está difícil, está doendo? Se você ir na direção que Deus te guiar, lá na frente vai ter um Boaz para te oferecer o que você está buscando. Se você deseja, às vezes você está desempregado e você precisa de um trabalho e você toma a decisão de ir buscar esse trabalho, eu tenho certeza que você vai encontrar. Nem que seja limpar uma casa, mas Deus vai te mostrar, Deus vai te dar. E se você buscar de Deus, Ele vai te oferecer o melhor, porque o que vem dele é perfeito. Amém? Para te oferecer o que você está buscando. Ruth abandonou seus deuses e abraçou a fé no Deus de Israel. A partir do momento que você largar as coisas do mundo, que você abandonar as coisas que não te trazem benefícios, e abraçar a sua fé, e abraçar o Deus do impossível, tudo na sua vida se torna possível. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Ruth se via, talvez, num momento difícil, porque ela só via ela e a sogra dela. E para ela mais difícil, porque ela foi para um lugar desconhecido, um lugar onde ela não tinha amizade, um lugar onde ela não tinha conhecidos. E ela foi, ela tomou a decisão de ir. E chegando lá, Deus já tinha preparado tudo para ela, só precisava da decisão dela, e ela decidiu correr atrás. Boaz não conhecia Ruth, mas pela bondade dela com a sogra, Boaz ordenou que os seus funcionários não maltratassem Ruth e que deixassem espigas para ela. E quando eles foram se alimentar, Boaz também deu alimento para Ruth. Quando você é generoso, bondoso e age conforme a vontade de Deus, Ele cuida de tudo, até de coisas que você não imagina. Ele sabe o que é bom e o que você precisa. Ruth, ela foi apenas atrás de um trabalho. Ela foi buscar algo para levar para casa, para poder alimentar ela e a sogra. Mas lá Deus já tinha preparado um homem bom, um homem de um coração bom, que pudesse dar a ela um pouco a mais. Porque a ordem era que viúvas e pessoas estrangeiras recolhessem ali somente aquilo que ficasse para trás. Somente aquilo que eles não colhiam mais. Mas para Ruth foi diferente. Para Ruth, Deus preparou mais, porque além dela colher esses, Deus mandou que eles deixassem também lá no feixes, para que ela também tirasse de lá. E não bastasse somente isso, Deus também preparou que ela sentasse à mesa com os ceifeiros, para que ela pudesse se alimentar ali, naquele momento. Então Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes, daquilo que a gente nunca imagina que nós possamos ter. Se a gente estiver com Deus, Ele vai nos dar, Ele vai nos oferecer. O que aprendemos com Ruth? Aprendemos que vale a pena nos... O que aprendemos com Ruth? Aprendemos que vale a pena sermos leais, perseverantes e ser fiel, mesmo em meio às dificuldades da vida. Às vezes a gente está debaixo de luta, uma guerra, uma dificuldade, e tem pessoas ao nosso lado que muitas vezes estão passando pior do que nós.
E por nós estarmos ali no meio da luta, nós não conseguimos enxergar o próximo. Não conseguimos enxergar a dor, a dificuldade do próximo. Ou muitas vezes a gente pensa, eu não vou ajudar, porque se eu tirar, vai faltar. Mas se nós temos um Deus que tudo pode, se nós tirar, Ele multiplica. Amém. Se a gente cuidar do próximo, Deus cuida de nós. Porque talvez aquele próximo, ele não tem o mesmo Deus que nós temos. Ele realmente é só, ele realmente está abandonado. Mas nós não, estamos na luta, mas tem um Deus que tudo pode. Então, se nós cuidar dele, Deus cuida de nós. A determinação de Ruth trouxe comida, reconhecimento e muitas bênçãos para a vida dela. Além de todo o reconhecimento de Boaz, porque Boaz reconheceu o que Ruth fez pela sogra, o que ela fez de largar a família, largar amigos, largar tudo que ela tinha para trás para seguir a sogra, que estava só e já sem poder se cuidar sozinha. E Ruth abandonou tudo para estar ao lado dela. Além do reconhecimento que ela teve do homem, ela teve o reconhecimento de Deus. Porque tudo que Deus deu na vida dela, Deus deu pela bondade que ela foi, pela pessoa que ela foi ali com a sua sogra. Amém? Amém. Em Provérbios 12:14, fala que a mulher virtuosa é a coroa do marido, que assim nós também possamos ser esta mulher. Então isso aqui fala, da mulher virtuosa. E Ruth foi, porque ela foi fiel ao seu marido e ela, pela fidelidade ao esposo, ela esteve ali do lado da mãe dele, ela esteve do lado da sogra, cuidando dela. Ruth mostra para nós a importância de ter coragem, mesmo nas situações mais difíceis, dolorosas das nossas vidas, e confiar em Deus para guiar os nossos caminhos. Ruth, ela não olhou somente para o sofrimento que ela teve, em estar perdendo o marido, em estar deixando pai, mãe, amigos, a terra dela para ir cuidar da sogra. Ela também olhou a dificuldade que a sogra também teria de voltar para a terra, mas voltar sozinha. Então ela se compadeceu e foi com ela. E essa dor realmente é uma dor insuportável. Acho que só quem já perdeu alguém na vida sabe que não é fácil. Ela é tão dolorosa e ela é tão difícil que se realmente a gente não tiver apegada com Deus, você desiste de tudo. Eu falo porque eu vivi na pele, eu vivo na pele, não é fácil. A gente sofre muito, você olha para tudo que você olhar, você sente falta, você sente saudade, mas se nós tivermos esse Deus maravilhoso na nossa vida e se apegar a Ele, essa dor, por mais que ela esteja ali, mas você tem força de caminhar, você tem força de seguir a vida e de buscar o que Deus quer para a sua vida. O nome Ruth na Bíblia significa amiga ou companheira. Então o nome Ruth ela significa amiga, por isso ela era tão amiga da sua sogra. Que nós sejamos amigas ou amigos, companheiras ou companheiros. Isso agrada o coração de Deus. Se nós tivermos o coração voltado totalmente para Deus, a gente não tem tempo. Não tem tempo, não tem chance de fazer algo que Deus não quer. Porque se a gente estiver ali, tudo que você vê, você pede misericórdia, tudo que você passa confiando, a dor que vem, Deus cura, Deus acalenta aquela dor,
Colocar Ruth como um exemplo de mulher, ou usar até mesmo como para os homens, e seguir com muito amor, com muito carinho e principalmente com muita fé, porque a fé, ela move montanhas. Então, por mais difícil, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais acusações, por mais que seja, creia em Deus, busque em Deus e se afirme na presença do Senhor, porque Ele pode todas